Nós estamos vivendo um mundo onde a palavra, e aí não é nem o conceito e a construção, patriotismo vem se colocando. Você tem que ser patriota, você tem que defender a pátria. E o Optimus Prime, ao pegar a cabecinha e mostrar na tela, ele está representando uma pátria. Só que ele está representando uma pátria que na sua gênese, os Estados Unidos, se pregava a liberdade. Os puritanos, ao chegarem e desembarcarem nas 13 colônias, se pregava a liberdade. É possível pensar que o filme, eles constroem as liberdades individuais dos outros a partir das minhas referências? Sim. Como isso? Primeiro, é que não se discute as várias liberdades, as várias noções de liberdade. É como se a noção de liberdade única e possível fosse aquela pregada pela lógica dos interesses estadunidenses, tá? Então, o que é a liberdade para eles? É o livre exercício da meritocracia, da individualidade, de todos os elementos que movimentam a sociedade estadunidense. Se isso é bom ou ruim, é uma outra discussão. Mas, ideologicamente falando, é isso que predomina. E é isso que aparece nos filmes. Quando eu lembro de ter visto um filme que é o segundo daquela franquia 300. Na verdade, teve só 2 filmes. Sim. O 300 ficou mais famoso, que o 300 de Esparta. E o segundo, que na verdade coloca como protagonistas os atenienses, né? Ele começa com um discurso de defesa da liberdade que está aí muito semelhante a tantos outros filmes que nós vemos do cinema de entretenimento. E é um filme bem diferente do primeiro, apesar de ter alguns referenciais, ele traz esse discurso de maneira ainda mais explícita. Eu lembro que esse filme marcou bastante, né? Então, uma tônica dos filmes de herói, tá? Essa presença da defesa da liberdade e essa noção de liberdade profundamente arraigada pelos ideais que permeiam o liberalismo amplamente difundido pelos Estados Unidos. E eles estão ali, envolvidos na difusão de uma indústria cultural que tem hoje Hollywood como sua principal referência. Entende? Então, liberdade é, na sua formação, digamos assim, absoluta, essa defesa que não encontra nenhum tipo de possibilidade de antagonismo. Ela não dá margem ao contraditório, entendeu? Então, se consolida como a única possível. Eu fico assim, numas loucuras, porque eu tenho uma criança, você tem outra, não é? Meu filho tem 6 anos, o seu com 7, né? Arthurzinho, 7 anos. Arthurzinho, Mateus. Mandar um beijo pro moleque, né? Manda um beijo pro moleque. Beijo, molecão. Muito Pai bem. te ama. O meu filho, ele olha os super-heróis da Marvel como super-heróis, como referências. Sim. E isso me preocupa um pouco, e é claro, eu não quero ser aqui o chatão do rolê e colocar a água na cerveja. Ah, você não vai assistir, pelo contrário. Pô, eu assisto, eu também dou o bonequinho pra ele, e eu acho que você também faz isso, e todo mundo aqui faz isso, tá bom? Sem dúvida. Só que eu percebo também que são filmes que, infelizmente, constroem um status quo de machismo. São filmes que, infelizmente, mostram a violência como única solução possível. São filmes, infelizmente, que constroem uma narrativa que o perfeito é aquele país e que o resto deve seguir. Então, quando a gente fala em indústria cultural, pensando para uma redação, eu posso, por exemplo, lá pelas tantas no desenvolvimento, no 3º, no 4º parágrafo, enfim, em que o vestibulando está aqui elaborando, mostrar que a indústria cultural, ela exatamente por ter uma linguagem mais fácil, consegue gerar um grande exército de soldados que vai difundir cada vez mais e vai repercutir cada vez mais, e isso acaba sendo confortável. E eu tô pensando isso no meu filho, porque ele também vai repercutir, ele vai falar, o herói é isso. Eu acho que é esse o ponto. O herói, ele traz a gente para aquela zona de conforto. A criança, de certa forma, está nela, porque ela fantasia. E o adulto, veja quantos adultos são atraídos também. Nós somos. Somos. Por quê? Você resgata aquela sensação, cara, de ser protegido. Aquela sensação de uma violência inocente que aparece nos filmes. Afinal de contas, ela, entre aspas, não se configura no mundo real. É gostoso ver o herói combatendo. E a violência fica ali, inocentemente naturalizada e legitimada. Você entende? E é curioso, cara, porque quando você vai pegando os filmes,
Os filmes são marcados por figuras emblemáticas. Não são só os personagens as figuras emblemáticas, velho. Os atores são figuras emblemáticas. Robert Downey Jr. como Homem de Ferro. O cara, pô, ele fez Chaplin, velho. O cara fez Chaplin, né? Rapaziada que acompanha a gente, talvez mais nova, não conheça, mas o Chaplin é um filme do início dos anos 90 que teve uma grande repercussão, que lançou o Downey Jr. Se não me engano, ele concorreu ao Oscar. Sim. Por esse filme, né? Você tem a Scarlett Johansson, grande atriz, participou no Match Point do filme do Woody Allen, que é cineasta renomado. Então, foram pegando figuras importantes, muitas delas já tinham sucesso fora da franquia Vingadores. Você entende? Então, ele vai reforçando alguns aspectos da sociedade contemporânea que fora do filme, às vezes, a gente às vezes veja até como, não digo nocivos, mas a gente reflete um pouco mais. Mas durante a narrativa do filme, a gente se encanta, porque a gente se refugia das nossas frustrações, muitas vezes cotidianas. É o momento em que a minha cabeça voa. Eu saio fora dessas preocupações que eu carrego. Então, assim, o grande ponto é que o cinema de entretenimento, ele não tem só como função, bati nessa tecla no começo, entreter. Ele não é tão inocente assim. Ele reforça, ele legitima algumas relações importantes. E a gente pode refletir a respeito delas se assim quiser. Então o estudante pode colocar isso na indústria cultural, porque a ideia do Adorno, do Horkheimer, dos pensadores da indústria cultural lá da escola de Frankfurt, sim, os desenvolvedores da teoria crítica, é que ela era uma nova forma de dominação, no caso, burguesa. E hoje a gente pode pensar uma nova forma de dominação de um grupo dominante, política e economicamente, né? Então, há vários aspectos ali a serem debatidos. Você pensar na difusão de uma cultura, o Adorno diria uma difusão de cultura de baixa qualidade, porque não leva o indivíduo a refletir sobre sua condição, aliada ao Estado, porque mantém um processo de alienação. Ser alienante é uma outra característica. Está ligada a interesses comerciais, ela privilegia esses interesses comerciais. Então, quando você pensar em indústria cultural e social, você tem que pensar nas características da indústria cultural. E aí você consegue achar o link para isso.